Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo dessa série que estamos trabalhando sobre educação de filhos. Educando filhos com sucesso. Essa série de vídeos aqui é para poder lhe ajudar com essas orientações e dicas, aonde assim a gente pode estar tentando ajudar aí no processo de criação dos filhos. Como ter autoridade com os filhos? Essa que é talvez uma das grandes dificuldades dos pais modernos hoje, é de terem aí essa autoridade com os filhos. Por falar em autoridade, a Bíblia tem um texto que eu acho muito interessante, Mateus 7, verso 29, um verso pequeno, mas diz assim: porque Jesus ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Jesus Cristo, ele é sempre o nosso exemplo em tudo que a gente for fazer. E a Bíblia diz aqui agora que Jesus Cristo, ele ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Os escribas, eles eram pessoas que a sociedade tinha medo deles e tudo que eles impunham à sociedade, eles faziam, mas não era com autoridade, era com autoritarismo, coisas que é diferente. E nós, como pais, precisamos saber identificar o que é autoridade e o que é autoritarismo. Nós não podemos usar de autoritarismo com os nossos filhos, mas nós precisamos, assim como Jesus, ensinar os nossos filhos com autoridade. Tanto você como eu, nós temos essa grande responsabilidade. E eu quero dar aqui algumas dicas interessantes para você nesse momento. Então você pode perguntar, e qual a diferença entre autoridade e autoritarismo? Autoritarismo é quando a pessoa dentro de casa, vamos colocar na questão do lar, só ele tem direito de falar, só ele tem o poder de exercer a fala e as ordens vêm dele, não muda para nada. Mesmo que ele esteja errado, muitas vezes ele não volta atrás para não perder a sua autoridade dentro de casa. O autoritarismo dentro de casa, ele não gera amor nem confiança. O sentimento mais próximo que ele pode gerar é um sentimento de medo, muitas vezes. Então, isso aí não é benéfico no processo de criação de filhos, a gente ter filhos que nos obedeçam por medo. Assim como Deus não quer que a gente obedeça a Ele por medo, Deus quer que a gente obedeça a Ele por amor, é o mesmo modelo que Deus estabelece para nós como pais. Então, o autoritarismo é aquele em que a pessoa sozinha manda, não consulta a esposa, não consulta os filhos, não tem orientação de ninguém. Ele sozinho manda e desmanda nas coisas dentro de casa. Já a autoridade, ela é diferente. A autoridade ela pode ser compartilhada. O marido pode conversar com a esposa e saber, e pegar ali agora as rédeas de como é que eles vão educar os filhos, quais as medidas, quais as características, como que eles vão educar esses filhos daqui para frente. Então, é algo que pode ser conversado, mas é algo também que pode ser mudado à medida que as coisas vão se passando. Assim como no processo de liderança hoje em dia, existe chefe e existe líder. Então, o chefe é a mesma coisa do autoritarismo, só ele manda, só ele faz, só ele pronto. Já na liderança moderna, liderança, né, eficaz, podemos dizer assim, é compartilhada, é dialogada, é conversada para que possa se tomar as melhores decisões. E dentro de casa é importante que essa autoridade seja gerada com autoridade, não com autoritarismo. E eu quero passar para você aqui algumas dicas, poucas dicas, mas que poderá lhe ajudar a gerar mais autoridade para você dentro de casa com os seus filhos. Uma delas é que você tenha regras dentro de casa, mas que sejam regras claras, em que essas normas sejam estabelecidas de forma que todos possam entender e saber o que pode e o que não pode dentro de casa. Eu não posso criar uma regra na minha cabeça e eu não passar essa informação para os meus filhos, porque eles não têm a capacidade de adivinhar aquilo que está na minha cabeça. Mas se essas regras forem estabelecidas, por exemplo, você pode estabelecer uma regra de que as crianças terão 2 horas de celular por dia. Ou você pode estabelecer a regra, o horário de dormir das crianças aqui é 9h30 da noite. Então, são essas coisas que têm que estar estabelecidas e têm que estar muito bem claras, e principalmente de acordo entre a esposa e o esposo, para que não haja divergência na hora de aplicar essas regras. Uma outra coisa importante é você não estabelecer muitas regras ao mesmo tempo. Então, às vezes, na tentativa de querer melhorar a educação dos filhos dentro de casa,
então agora eu vou mudar tudo, tudo aqui agora vai ser mudado de uma hora para outra. Então, cuidado ao estabelecer as regras, coloque aquelas regras que são necessárias para a educação dos filhos e necessárias para você gerar sua autoridade. Então, não fique criando muita coisa ao mesmo tempo dentro de casa, porque pode embolar aí agora a cabeça das crianças. Uma outra coisa importante é você estabelecer limites para tudo. Estabeleça os limites dentro da sua casa, assim como as regras, né? Estabeleça de forma que fique claras as coisas e que todo mundo sabe exatamente o limite de cada um, até onde pode ir e até onde não pode ir dentro de casa. Uma outra coisa que vai ajudar você a gerar mais autoridade com seus filhos é no momento que você for corrigir, no momento que você for disciplinar, normalmente toda disciplina, toda correção exige uma conversa antes com essa criança. Às vezes a própria conversa já é a disciplina que você está impondo, mas é muito importante na hora dessa conversa você olhar dentro dos olhos do seu filho. Não é interessante você conversar olhando para um lado, olhando para o outro, talvez com o celular na mão. Se o seu filho tiver com o celular, peça para guardar. Se você tiver com o seu celular, coloque num canto e converse olhando dentro dos olhos dele, dizendo para ele, olha, a regra que você quebrou foi essa, o limite que você quebrou foi esse, as consequências que você vai ter vai ser essa. Se você não tivesse quebrado essa regra, você teria isso como benefício. Então, é importante que fique muito bem claro, mas é importante esse contato visual com seus filhos. Então, estabeleça sempre isso, esse contato visual aí agora com os seus filhos. Uma outra coisa importantíssima para você gerar autoridade com seus filhos dentro de casa é que você seja uma pessoa coerente. A sua fala e as suas ações têm que falarem a mesma língua. Você não pode falar uma coisa para o seu filho e você voltar e fazer algo diferente. Não minta, e você vai lá e é uma pessoa que está mentindo na primeira oportunidade que você tem. Então, olha, Deus tem que ser prioridade na nossa vida. E quando tiver uma oportunidade de colocar Deus como prioridade, você não coloca. Então, isso aí não gera coerência dentro de casa, não gera coerência no seu processo educativo com seus filhos. Então, procure ser o mais coerente que você puder no processo de criação dos seus filhos. Uma outra coisa que você deve fazer também é sempre cumprir as consequências que você estabeleceu. Então, se você diz que o seu filho vai ficar 2 semanas sem celular, se ele, por acaso, for para uma recuperação porque ele não estudou direito, perdeu muito tempo com o celular, caso ele vá, você precisa cumprir com a sua palavra. Isso gera autoridade para você. Então, se é 2 semanas, então tome o celular por 2 semanas. Se você tomar e depois de 3, 4 dias você voltar atrás, aquilo ali não vai gerar autoridade para você. Então, é muito importante isso, que você tome esse celular, que você coloque em prática aquelas consequências que você estabeleceu para os seus filhos. Mas uma coisa muito importante é que uma autoridade firme, né, ela não se opõe à ternura. Você pode ser firme, mas você pode demonstrar sim ternura, amor e compaixão para os seus filhos. Então, nunca passe para o seu filho a impressão de que você é alguém distante, que você é frio e indiferente e você quer ter autoridade dessa maneira. Tanto o autoritarismo, né, quanto a permissividade, né, elas podem passar essa impressão muitas vezes. Então, você não pode ser permissivo demais e nem autoritarismo demais. Você tem que andar na linha do equilíbrio, saber o momento certo de permitir algumas coisas, saber o momento certo de cortar outras coisas. É assim que a gente educa filhos. Pare para pensar em como seus pais lhe educou. Se você tem mais de 30 anos, 40 anos, o seu processo de educação foi diferente. No entanto, você não ficou traumatizado com as coisas e as implicações que o seu pai estabeleceu para você. Você não tem traumas porque você foi disciplinado. Você não tem trauma porque você ouviu um não muitas vezes. Então, eu tenho certeza que mesmo assim você respeita o seu pai, você ama o seu pai, ama a sua mãe, porque eles geraram essa autoridade com a sua forma de criar. Que Deus possa abençoar você, que você seja uma autoridade dentro de casa. E assim como Jesus ensinava com autoridade, que você também possa ensinar os seus filhos com autoridade dentro de casa e que essa autoridade gere amor
deles para com vocês a cada dia. Deus abençoe você e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.